Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 35. Amém? Vamos ler? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, de repente, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estenda sua mão para cá. Senhor, através dessa passagem que nós lemos, eu peço a Ti que o Senhor venha fluir através da minha vida, Senhor, que não seja mais eu nesse momento, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com a Sua igreja. Eu não quero, Senhor, nada, Senhor, além de que a igreja possa, Senhor, ser edificada através da Sua palavra. Coloque, Senhor, os corações abertos aqui nessa noite, Pai, para que a semente possa, Senhor, ser plantada e que venha dar fruto aqui neste lugar. Nós Te entregamos, Senhor, uma vez mais o mover, Senhor, e a condução deste culto nessa noite, porque tudo é para Ti e tudo vem de Ti, e assim nós declaramos amém. Glória a Deus. Essa passagem, ela está acontecendo minutos depois, ou horas depois, de Jesus estar ministrando algumas parábolas para o povo que estava à beira. O povo estava ali juntamente com os outros discípulos, com os outros irmãos, e eles estavam sendo ministrados por parábolas por Jesus. Essas parábolas, elas nem sempre eram compreendidas por eles. Porém, para os seus discípulos, Jesus, para aqueles que ainda assim não compreendia, não entendia, ele trazia as revelações necessárias, de modo que eles pudessem compreender e entender, e assim então começar a caminhar mediante aquilo que Jesus estava ministrando. Algumas mensagens eram quase não compreendidas por eles, ao ponto de que eles indagavam Jesus e perguntavam: mestre, o que isso significa? O que isso quer dizer? E Jesus explicava a eles. Do mesmo modo, Jesus, além de explicar a palavra, Jesus também trazia a eles experiências sobre uma forma de elevar a sua fé. Você está conseguindo entender mais ou menos o contexto do que estava acontecendo antes disso? Amém? Certo. Então, nesse período onde eles estavam sendo ministrados por Jesus, a sua fé estava sendo alimentada através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de... Correto. A fé vem pelo ouvir da palavra, mas ela permanece através das experiências e da ativação daquilo que você recebe. Então a fé vem pelo ouvido que está sendo liberado nesses dias, mas ela vai permanecer no seu coração no momento que você aplicar ela durante o dia, durante a semana e durante o seu ano. Então, de certa forma, tudo aquilo que os discípulos estavam ouvindo, se não houvesse um aplicar, de certa forma eles não estariam amadurecidos na fé. Seria como uma pessoa que estaria com uma fé rasa, uma fé tranquila, uma fé
que não move nem para cá, nem para lá, não faria nada. Dessa forma, Jesus, entendo eu assim, após ter ministrado e visualizado que os seus discípulos tinham dificuldade em algumas áreas, receberam a palavra. Então eu penso dessa forma: agora vamos aplicar. E Jesus chama os discípulos para irem ao outro lado. Aqui nós recebemos uma palavra de Cristo: ir ao outro lado. Aqui tem uma palavra definida para você. Eles receberam algo de Jesus: vamos ao outro lado. Eu quero que você pegue essa parte para você conseguir compreender o que nós estamos ministrando aqui nessa noite. Assim como Jesus havia prometido o reino dos céus, também liberou uma palavra para os seus discípulos: passamos para o outro lado. Neste exato momento eu consigo ver que Jesus estava levando os seus discípulos para um lugar de provação, onde eles precisariam buscar confiar naquilo que Jesus havia liberado sobre eles, assim como eles iriam enfrentar as tempestades que iriam surgir por conta do evangelho que eles anunciariam. Porém, uma palavra já havia sido liberada, a de que passamos para o outro lado. Amém? Os discípulos receberam algo do Mestre, e a minha compreensão é que o Senhor estava preparando eles para algo maior. Nós ouvimos: é chegado o reino dos céus, eis que está perto esses dias, eis que tudo está se fazendo pronto, eis que os campos já estão brancos. Porém, assim como nós recebemos a palavra de que já está sendo preparado tudo, nós também recebemos a aprovação de que possamos chegar a este lugar preparados para enfrentar as circunstâncias que vão vir. E os discípulos estavam neste barco, neste exato momento, recebendo algo de Jesus, que era um ensinamento: confiar na palavra que ele havia liberado. Eles estão no meio da tempestade, e saiba que esses discípulos eram discípulos pescadores, muitos deles tinham experiências no mar, não tinham necessidade de ficarem apavorados com o que estava acontecendo. Porém, eles estão lá no meio do mar, no meio da tempestade, e as coisas começam a mudar. Uma tempestade tão grande começa a surgir, e o problema não é quando a tempestade está lá do lado de fora, chacoalhando tudo, mexendo com tudo. O problema começa quando a água começa a entrar para dentro do barco. E aí, nesse exato momento, os discípulos, eles são tomados por um medo. São tomados por um medo. No meio da tempestade, mesmo Jesus estando no barco, eles são tomados por um medo. O problema não é as ondas do lado de fora, mas é quando a água começa a entrar pelo lado de dentro. O que eu consigo entender nesse exato momento é que os discípulos estavam com a sua mente, a sua fé ainda fraca, talvez ainda estava cheia deles mesmos. Eles estavam confiando em si próprio neste exato momento, e quando a água começa a entrar lá dentro, eles já estão perdidos. E aí eles lembram de clamar a Jesus. Talvez você nesses dias está tendo algumas águas dentro do seu barco. O problema que eu quero trazer para vocês que existe é a água quando entra, mas também é o que a tempestade traz. Se você ser contaminado por aquilo que a tempestade está trazendo nesses dias, certamente a sua fé, ela vai se esvair.
Não haverá fé suficiente para que você possa permanecer se a sua mente não estiver totalmente blindada pela palavra de Deus, buscando Ele todo dia. Quando nós olhamos para esses discípulos que estavam com Jesus dentro do barco, o que eu começo a perceber é que eles esqueceram de quem estava ali. E não só disso, eles esqueceram do que haviam recebido. Uma palavra de que eles iriam atravessar ao outro lado. E a palavra que o Senhor está trazendo para os nossos corações hoje é que no meio da tempestade, no meio das angústias, no meio das aflições, no meio dos dias maus, Jesus se faz presente no barco, e a palavra dele é permanente na nossa vida e no nosso dia. Se ainda assim algo acontecer, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele já liberou sobre o ano passado, sobre você, sobre aquilo que Ele estabeleceu na sua casa, na sua família. Ele é fiel para cumprir. Eu estou conseguindo. Sim, eu estou conseguindo vencer a tempestade. Aí a água começa a entrar para dentro e meu Deus, o que eu faço agora? Você já esquece do que estava acontecendo. Você esquece que você estava vencendo. A tempestade, ela não vem para derrubar ou para afundar o seu barco. A tempestade vem para tornar você mais perseverante, para levar a sua fé a um nível mais profundo no Senhor, a confiar que Ele é contigo, ainda quando você acha que já perdeu tudo. Ele é fiel. Ele é fiel, igreja. Se é para Cristo, aplauda mais forte. Se é para Ele que você está aplaudindo. Perseverança. Mas o problema é quando o medo nos assombra. Nós estamos falando de homens que caminhavam ao lado de Jesus. Nós estamos falando de homens que estavam há pouco tempo ouvindo uma palavra de encorajamento, vendo milagres. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você está com Jesus no barco que não vai ter tempestade, não, meu irmão. Não é porque Jesus está no barco com você que você vai atravessar parecendo com um barquinho a motor. Não é assim que funciona. Se Jesus está no barco com você, saiba que haverá sim tempestade, tormenta, vento forte, mas você vai chegar do outro lado. É essa a palavra que o Senhor está começando a liberar sobre você. Porque 2025 não vai ser mamão com açúcar, meu irmão. Se você está achando que 2025 vai ser só bênção e bonança, não é o evangelho que nós conhecemos. O evangelho que nós conhecemos é perseverar na angústia, na dor, nos dias maus, nos dias difíceis. Ele se fará presente. Porque vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, Ele é fiel sim, meu irmão. Ele é fiel sim. Pega a sua mão e declare isso. Sim, igreja. Eu cantarei da bondade. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Ele é fiel. Todo tempo tu és tão sim. Todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade. Ele é fiel sim. Declarei. És fiel em todo. No dia de tempestade és fiel. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem.
O problema está quando perdemos o domínio das nossas emoções. E vindo os problemas de todos os lados, como no trabalho, no casamento, com os filhos, no colégio, esquecemos de quem está no nosso barco e das promessas que Ele nos fez. Com isso, deixamos que o medo entre para dentro de nós, fazendo assim que a fé seja anulada. Um homem desestabilizado emocionalmente coloca toda a sua família no precipício, assim também como uma mulher. Se você estiver desestabilizado emocionalmente, se você não estiver com as suas emoções estáveis, meu irmão, desculpa, mas não é só você que vai para o precipício. Todos aqueles que dependem de ti também vão. E para que as suas emoções estejam equilibradas, é preciso que você recorra a um tempo com aquele que pode trazer a paz que excede todo entendimento. Aquele que dentro de um quarto, onde você dobra o seu joelho, pai, onde você dobra o seu joelho, mãe, estabelece um altar dentro da sua casa. E aí o receber do Espírito é trazer uma paz para o dia de aflição, trazer uma paz para o dia de angústia. Se você não estabelecer seus princípios dentro da sua casa, certamente você irá perder o princípio de tudo. O primogênito, o filho do Deus vivo, não se fará presente junto com você. Precisamos olhar para dentro do nosso lar, precisamos olhar para dentro da nossa vida, do nosso interior, e ver como nós estamos dentro do barco. Ei, como é que está sendo as suas ações? Porque se não houver um preparo antes mesmo da tempestade, no meio dela, é que você não vai conseguir conduzir o barco. Não vai erguer vela, puxar corda, soltar âncora, não vai adiantar nada, meu irmão. Se você não buscar ter um tempo com o Espírito Santo, para que Ele possa te direcionar, te ensinar, porque cada tempestade tem uma forma de se velejar, meu irmão. Ou você acha que é só botar o barco na água e sair andando aí, sair? Não, 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 não. Para cada batalha existe uma estratégia, para cada tempestade existe uma forma de você velejar, e se você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, você não vai saber como conduzir. Pai, mãe, vamos olhar para dentro dos nossos lares, como está sendo a nossa forma de lidar com os filhos. Porque as suas tempestades acabam se tornando a deles. Se você não souber lidar com as suas, elas estarão caindo sobre eles também. Nós pastoreamos adolescentes e jovens, e hoje nós temos uma porcentagem de 60% de adolescentes que os pais não frequentam a igreja. E alguns dos quais os pais frequentam, muitas das vezes não vivem o que nós pregamos para eles. E como é que a fé deles vai ser elevada se as suas ainda continuam no mesmo lugar? Como nós vamos viver uma fé com consequências extraordinárias, se nós não buscamos viver o extraordinário? Ei, o mundo não está brincando, eles estão investindo pesado, não só contra os seus filhos, contra você também. Se nós não estabelecemos a nossa fé em Cristo Jesus, a ponto de nós buscarmos dias após dia,
firmando nele totalmente, nós não iremos vencer a tempestade. Estes homens estavam sendo preparados para coisas maiores. Estes homens estavam sendo preparados, eu entendo assim, que ao receber a palavra da qual eles ouviram de Jesus, passem ao outro lado, no meio disso, comigo no barco, era a mesma coisa. Vai e prega o evangelho a toda criatura da terra. Vai e leve o evangelho, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você vai ser levado à cova dos leões, mesmo que venha o açoite, mesmo que venha o naufrágio, mesmo que venha a decapitação, mesmo que venha tudo, vai e leve o evangelho, eu estarei contigo no meio da tempestade. Mas hoje vem uma dificuldadezinha e a gente abandona Jesus, a gente larga Ele. Se você se mantém protegido do que se tem do lado de fora, certamente você mantém alinhado a sua fé e estável. Mas cuidado para não se contaminar com o que a tempestade traz, porque sob pressão, se não temos Jesus, buscamos o caminho mais fácil, e até abandonar o barco somos capazes de abandonar. Me ajuda aí, meu amigo. Não, cansou? A gente é capaz de abandonar o barco, meu irmão. Quando começa a ficar cansado, quando vem muita pressão. Para quem você recorre quando começa a tempestade? Quem que você chama? Você tem alguém para chamar pelo menos? Você pelo menos tem alguém para chamar no meio da tempestade? Porque o problema é que tem pessoas que estão entrando em tempestade e não tem ninguém dentro do barco nem para chamar. Aí chama o vizinho, chama a amiga, chama o parente, chama o tio, chama o primo, né? Ouve conselho de tudo quanto é lado. E não tem como atravessar a tempestade se você não tem alguém com experiência sobre tempestade. Não tem como você vencer as dificuldades da sua vida se você não tiver alguém com experiência para poder te auxiliar no meio disso. Ou pelo menos alguém cheio do Espírito Santo de Deus para te dar direcionamento. Se não tiver alguém que possa te dar direcionamento, meu amigo, te dizer calma, respira, olha, o céu está se abrindo. Não chegou ao fim ainda, mas está chegando, meu irmão. Ei, Cristo é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É Ele que vai nos trazer paz, sim. É Ele que vai nos dar satisfação nos dias mais difíceis. O conforto vai vir através dEle, sim. Se nós perseverarmos. Se nós perseverarmos, amém? Nós falamos de 3 tipos de problema. O problema número 1 é a água dentro do barco. O problema número 2 é se contaminar com o que o vento traz da tempestade. E o problema número 3 é esquecer as promessas em meio a ela. Se você esquece daquilo que o Senhor liberou sobre a sua casa, sobre a sua família, se você esquece sobre o que Ele trouxe para você viver, meu amigo, a gente lembra de tanta coisa, mas no momento de tempestade a gente esquece de tudo, né? Aí a gente lembra da raiva, lembra das pessoas que te fizeram mal, começa a lembrar, não, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais viver o evangelho, porque nada me serve, nada me presta. Mas lembrar que Cristo prometeu que a sua casa serviria ao Senhor, você esqueceu, né? Lembrar que você viveria dias incríveis na presença dEle, você esquece. Lembrar que Ele já te curou, você esqueceu. Lembrar que Ele libertou você, já esqueceu. A tempestade faz nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós.
não apenas daquilo que Ele prometeu. Nós precisamos lembrar do que o Senhor já liberou sobre nossas vidas. Aqueles homens estavam tomados por um medo, porém quando Cristo se levanta e Ele dá ordem para a tempestade, para o mar, tudo se acalma e eles ficam totalmente perplexos. Eles ficam de forma e Ele de repente repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, falaram: quem é este que até o vento e o mar o obedece? Esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo não mente, o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele não mente, meu irmão. Sabe o que eu consigo visualizar disso? Quando eles ficam tomados por um temor, eles começam a reconhecer quem estava dentro do barco com eles. E ter alguém como Cristo dentro do barco faz toda a diferença. Havia outros barcos que os acompanhavam. Você sabia disso, meus irmãos? Tinham outros que estavam seguindo Jesus naquele mesmo contexto, daquela mesma forma, no meio da tempestade. Porém a palavra não diz que eles chegaram no outro lado. A diferença está a ter Jesus no meio da tempestade dentro do seu barco. Se Jesus está com você nesse ano de 2025, saiba que não há problema que você não vai conseguir vencer. A circunstância mais difícil, ela não será nada para aquele que acalma a tempestade. Aqueles que temem a Cristo não têm medo da tempestade, pois o temor a Jesus está relacionado à reverência, e a reverência é o reconhecer quem Ele é. Sendo assim, quando você teme a Cristo, você o reconhece, e o reconhecer é a conclusão de fé. Eu sei quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. É Ele. Não abandone sua fé, meu irmão. Ele não abandonou você, apenas está levando você a um nível mais profundo nele, pois são as grandes tempestades que fazem os melhores marujos. Você vai chegar do outro lado. O Senhor está preparando você para coisas maiores que você ainda vai viver. O Senhor está levando a sua fé até as últimas consequências, a experimentar de dias de angústia, para você saber que tem alguém que pode te trazer alívio. Como seremos amadurecidos em fé se não passarmos por dificuldade? Como? Precisamos entender que os problemas, eles não vêm para nos derrubar. Esquece isso. Os problemas vêm para tornar você mais forte e perseverante no Senhor. E eles chegaram do outro lado. E chegando do outro lado, aqueles discípulos que estavam agora, aliviados, mas que há poucos minutos ou horas antes estavam apavorados com a tempestade, com o tamanho do que eles estavam enfrentando, encontram alguém em uma tempestade muito maior. E aqui está algo para nós aprendermos. A gente acha que o maior problema é o meu, que a maior dificuldade é a minha, que eu estou passando os dias mais difíceis. Mas meu irmão, tem gente passando situação muito mais complicada que a sua. Nós estamos falando de um homem que estava possesso por uma legião de demônios.
aprisionado e acorrentado. Quando Jesus e os discípulos chegam a Gadara, eles encontram aquele homem totalmente possesso, um homem que vivia nas catacumbas, um homem que vivia nos sepulcros, que já haviam tentado prendê-los e ele quebrou os grilhões, um homem que era enlouquecido, atormentado por espíritos do mal, por uma legião de demônios, que fazia daquela região uma região totalmente amedrontadora. Nós estamos falando de alguém que estava vivendo há anos já da mesma forma. E talvez nós chegamos aqui hoje com pessoas vivendo da mesma forma, aprisionados pelo pecado, aprisionados pelo mal, com a fé escassa, perdido. E o que eu quero que você comece a refletir é que tem pessoas vivendo circunstâncias piores que a sua. E isso nos leva a ver que, em meio à minha tempestade, eu não posso reclamar dela. Eles chegaram do outro lado e encontraram esse homem. E nesse exato momento, Jesus, estando ali, veio esse homem possesso pelas legiões, pela legião, e se prostra diante de Jesus. Se prostra diante dele e começam a suplicar: Filho do Deus vivo, não nos expulse daqui deste lugar, pedindo misericórdia por Jesus. Então está passando alguns porcos, e eles suplicam: deixe que nós vá para esses porcos. Naquele exato momento Jesus permite, então eles vão aos porcos, e os porcos se jogam do precipício, e aquele homem é totalmente liberto, transformado, e aquilo que era uma prisão agora é vida e liberdade sobre a vida dele. E aqueles homens que cuidavam dos porcos saem e vão até o povoado e falam para eles o que havia acontecido. Então eles vão até Jesus, e vendo aquele homem transformado, aquele homem totalmente mudado, restaurado, acontece o inesperado. Ao invés deles quererem também o que recebeu aquele homem, eles expulsam Jesus dali. Primeiro eles se importam com os porcos. Mas pensem comigo, uma sociedade na qual vivia no meio de porcos, e vivia entre um homem endemoniado, onde atormentava uma região, como é que será que não era essa sociedade? Que fé será que não levava essas pessoas? Que vida será que eles não levavam? Como era a vida que eles não estavam levando? Que fé era essa que talvez eles estavam proclamando entre eles? Qual era a origem da cultura que eles estavam vivendo entre eles, para que houvesse um homem possesso há tanto tempo no meio deles? Me leva a entender que eles estavam vivendo uma vida depravada tanto quanto este homem. Era um povo perdido em uma cultura depravada, onde vivia no meio de loucos e de porcos imensamente contaminados pelo pecado. O que se passa sobre um povo que não celebra a salvação de alguém, a libertação de alguém?
Igreja, aqui nós começamos a avaliar a nossa fé novamente. Nós estamos em uma conferência, é para conferirmos algo, sim. É para conferir como está o nosso barco, é para conferir como está a nossa fé. Quando há a libertação de alguém, como é que nós estamos reagindo? Quando há a transformação de alguém, como nós estamos reagindo? Quando um filho perdido volta para casa, como nós estamos reagindo? Ou quando alguém se afasta, qual é a nossa reação? Porque a minha fé, ela é definida pela forma como eu reajo quando essas circunstâncias se apresentam para mim. Se eu reajo de uma forma positiva, aonde eu também quero compactuar daquilo que ele recebeu, é porque a minha fé está pautada no Cristo. Se eu me alegro quando o filho volta para casa, é porque minha fé está pautada no evangelho que o filho deixou. Se eu me alegro nesses dias, é porque a minha fé está pautada no amor genuíno de Jesus. Mas tem faltado amor, tem faltado compaixão, e isso é resultado do pecado. Isso é resultado de uma vida onde nós não estamos ouvindo mais a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele transforma, ele limpa, e ele deixa você sensível. Eu acho que nós estamos perdendo a sensibilidade nesses dias. Porque é bíblico, sim, mas é possível nós nos prevenirmos. O amor de muitos se esfriará, pastor. É verdade, se esfriará o de muitos, mas não o meu. Pode ser de muitos, mas não dessa casa. Nós somos amor e graça. Nós carregamos um amor genuíno de um Cristo verdadeiro e fiel, que ama e se compadece. Então, se nós vemos alguém sendo libertado como esse povo, e não nos compadecemos, é porque nós estamos tanto contaminados como ele estava, até mais. E foi assim que eu escrevi: um povo que não celebra a salvação de uma alma perdida, está mais perdido do que aquele que assim se encontrava. Uma igreja que não celebra as obras, as boas obras, é porque as perdeu. Entendeu? É porque perdeu. Eu carrego uma palavra há alguns anos já, que o Senhor colocou em meu coração em um dia, onde eu estava ouvindo sobre algumas circunstâncias, sobre o restaurante solidário, sobre não dê esmola, não dê isso, não dê aquilo, e eu, meu Deus do céu, o que eles estão falando? E aí o Espírito Santo veio e liberou algo no meu coração. Estava Pedro e João na Porta Formosa. Chegaram ele, encontraram um aleijado. Aí eles olham para o aleijado olha para eles, estende a mão. Não tinha nada. Ele estava na frente da Porta Formosa. Era um templo. Nós conseguimos identificar que ali passavam pessoas devotas ao Senhor, certo ou não? E aquele homem estava ali não há 5 dias e não havia acontecido nada, não, estava há anos naquela circunstância. Isso me leva a entender que a fé daquela igreja era uma fé que financiava a vida que aquele homem estava vivendo. Porém, chega 2 homens cheios do Espírito Santo, olha para ele e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus.
Cada um dá o que tem, meu irmão. Se você tem vida, você dá vida. Cada um dá o que tem. Se você tem cura, você libera a cura. Se você tem perdão, você libera perdão. As pessoas estão se apresentando para a igreja, e a igreja tem que reagir como alguém que está cheio do Espírito Santo, para liberar vida sobre aquele que estava perdido. Então nós conseguimos identificar que aquele povo estava vivendo uma fé perdida, estava vivendo uma fé morta, uma fé de morte mesmo. E é assim. Jesus atravessou uma tempestade, não só para aquele homem gadareno, mas para uma cidade, uma sociedade, um povo. Mas eles o rejeitaram. Porém, aquele homem que foi transformado por Jesus, ele continuou o seu trajeto. Ele pedia para Jesus: mestre, deixa que eu vá com você. Jesus disse: não mesmo. Vá e fale do que foi feito sobre a sua vida. Vá. E aquele homem foi e começou a levar o que havia sido feito sobre a vida dele. E um tempo depois, Jesus continua o seu trajeto, e ele se realoca num outro lugar, onde aquele homem que havia sido liberto estava com uma multidão esperando Jesus para ouvir o Evangelho. Todo aquele que é transformado, transforma, meu irmão. Todo aquele que é curado, cura também. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, derrama o Espírito Santo e a unção sobre quem está à sua volta. Se nós não reagimos assim, não é o Evangelho. É esse o Evangelho que nós precisamos viver. E é essa fé que nós precisamos proclamar. Então nós vemos aqui um Cristo que ele tem poder sobre a tempestade, sobre toda a natureza. Temos aqui um Cristo que também tem poder sobre os demônios. Nós conseguimos identificar. E agora Jesus está voltando de novo para o outro lado. E ele chega no próximo capítulo de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Aqui nós entendemos que um pai posicionado muda a circunstância que está dentro da sua casa. Um pai que tem uma fé que não importa a circunstância, ele vai atrás, ele muda a circunstância da sua casa. Jairo era um homem que tinha todas as probabilidades de não estar naquele lugar. Uma, porque ele era o responsável pela sinagoga daquele lugar onde eles estavam. E outra, as pessoas iriam visualizar ele indo atrás de alguém para curar a filha, sendo que ele era mestre de uma sinagoga. Como assim? O que os escribas, o que os mestres, o que os fariseus não iriam falar? Ele iria ser julgado, sim, por ele estar fazendo isso, e talvez até mesmo perder o seu lugar na sinagoga. Mas ele não se importou com status, não, meu irmão. Ele não se importou com nada, porque o que preocupava para ele era a transformação da sua casa. A sua fé estava nesse momento pautada em uma coisa só: mudar a situação de morte para uma situação de vida dentro do seu lar. Então, para Jairo, naquele exato momento, não importava mais nada, a não ser que Jesus pudesse transformar a sua casa.
E Jesus se compadece e está indo até a casa de Jairo, na qual a sua filha estava adormecida até então. E eles vão indo, e no meio do caminho acontece um atraso. Jesus começa a olhar assim, ó, meu Deus, alguém me tocou no meio da multidão, diz ele. No meio da multidão, alguém me tocou, diz Jesus. E havia uma mulher que havia 12 anos com uma hemorragia, com fluxo de sangue, que não cessava. Porém a fé dessa mulher foi a um nível extraordinário, que no momento ela tocou em Jesus, e de Jesus saiu virtude, e ela foi curada. É uma fé que não precisava de nada, apenas tocar nas vestes dos mestres. Era apenas tocar nas vestes dele. Ela cria dessa forma. Era uma fé extraordinária. Uma fé que não precisava ouvir uma voz, uma oração, não. Ela só precisava tocar nele. E Jesus parou a multidão. Ele para a multidão naquele exato momento. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher, foi eu, mestre. Porque ela sabia o que havia acontecido com ela. O texto diz que ela sabia o que aconteceu com ela. Então ela se colocou em pé e disse, foi eu, mestre. Ela foi curada. E Jesus disse assim, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Meu irmão, nós estamos em uma conferência levando a fé até as últimas consequências. Que tipo de fé é a sua? Ei, se for uma fé rasa, você não vai acessar o extraordinário. Fé extraordinária conclui o extraordinário, alcança e visualiza e experimenta do extraordinário. Eu acho que está na hora de nós nos colocarmos a tentar desfrutar do extraordinário de Deus. Ei, e se Deus não responder? Porque Ele não quis, mas você fez a sua parte, meu irmão. Agora o problema está quando você fica com receio. Ai, vai que não dá certo, né? Aí você fica a vida toda do mesmo jeito. Não há transformação, porque você não quis ter um passo de fé extraordinária. O Senhor talvez quer curar você nessa noite. O Senhor quer libertar você nessa noite. O Senhor quer acalmar a tempestade, preparar você para viver dias grandes na presença dEle. Vamos transformar a nossa fé a este nível. Porque nós temos um Cristo que Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a enfermidade. Nós temos um Cristo que tem poder. Você crê nesse Cristo, irmão? Você tem a sua fé estabelecida nesse Cristo, irmão? Naquele momento, a mulher foi curada. E ela fazia parte daquela congregação ali, de Jairo. E Jairo continuou para sua casa. No meio do caminho, vem alguém ao seu encontro e fala: não incomoda o mestre, meu irmão. Ei, para aí, cara, sua filha já está morta. Jesus não dá ouvido. E ele continua junto com Jairo e entra dentro da sua casa. Ele entra dentro da sua casa e lá havia pessoas. E Jesus chega já liberando esperança. E as pessoas que estavam dentro da casa de Jairo começam a rir. Meu irmão, quem é que você tem colocado dentro da sua casa? Quem é que você tem trazido para perto de você? Porque se as pessoas que você tem colocado dentro da sua casa, elas não são capazes de no dia da tempestade elevar a sua fé no Senhor, elas não estão prontas para estar dentro do seu lar.
ou elas não são as pessoas certas para estarem lá. A gente quer ser muito bom às vezes, né? E aí a gente permite as pessoas estar dentro da nossa casa, mesmo a gente estando às vezes todo arrebentado. Não, vamos lá em casa, vamos lá em casa. E aí então todo mundo está virado do avesso a casa. Você está brigando com a mulher, os filhos não te obedecem mais, e as pessoas estão dentro da sua casa e estão só rindo. Ah, que engraçadinho, ah, que legal. Ah. E aí vem um tiro daqui, um tiro de lá, um desrespeito daqui, uma desonra dali. E aí as pessoas estão ali rindo, depois saem da tua casa, começam a falar de você. Porque você não teve consciência de quem você colocou lá dentro. Mas quando Jesus chega dentro do seu lar, Ele começa a botar a casa em ordem. Existe um carpinteiro, Jesus o carpinteiro, aquele que faz e refaz, transforma e molda a casa. Você deixa Ele fazer parte da sua? O carpinteiro está aqui nessa noite, meu irmão. Ele pode fazer a sua casa novamente. Ele pode transformar o seu lar. Você está aberto para que Ele possa entrar e fazer morada? Jesus manda que todos aqueles que estavam lá dentro se retirassem. Ficou só Ele e os 3 discípulos, Pedro, Tiago, João e os pais. Então Ele entrou, olhou para a menina e disse: Talita cumi, que significa levanta, menina, levanta e anda. E ela se levantou. Naquele exato momento ela se levanta. E Jesus diz: dai de comer. Pai, mães que estão aqui ouvindo essa palavra, Jairo era responsável por uma sinagoga. Sua filha tinha 12 anos de idade. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos 12 anos vivendo daquela circunstância. O tempo que aquela mulher levou para conhecer Jesus foi o tempo que ela levou para ser curada. Talvez você chegou aqui e ainda não conheceu o Cristo totalmente. Este é o exato momento, é um momento ímpar, que você pode conhecer um Cristo que pode transformar a sua vida. Talvez você levou uma vida até agora, uma vida leviana, uma vida de qualquer maneira, para chegar aqui hoje e você conhecer um Cristo que pode curar você. Jairo estava prestes a começar um período da mesma forma que aquela mulher estava vivendo, um período de tempestade. Mas Jesus chegou antes. Jesus chegou antes e transformou aquela circunstância. Jairo, sendo um dos mestres da sinagoga, ele tinha a responsabilidade de estabelecer e elevar a fé daquela congregação. O que eu quero trazer para você é que você está responsável da mesma forma pela sua casa. Aquela mulher estava há 12 anos naquele jeito. Era a geração passada perdida, e entrando a geração futura perdida também. Se nós não estabelecemos uma fé em Jesus Cristo, certamente nós estaremos perdidos. Uma igreja perdida caminhando por essa cidade. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que sinais seguem aqueles que crerem. Se a nossa igreja não tiver sinais e maravilhas, se nós não caminharmos de maneira que sinais nos seguem, é porque a nossa fé está morrendo. Ei, igreja, nós temos que viver uma fé genuína, aonde sinais seguem a igreja que caminha na cidade de Sombrio, na cidade de Gaivota, na cidade de Santa Rosa, de São João do Sul, aonde estiver um membro dessa congregação, tem que seguir os sinais do Evangelho de Cristo Jesus.
Erabassuria cantaralabassuri andarai. Oh, rabassuria cantorielabassou. Ah, sinais têm que nos seguir. Marcos capítulo 16 e versículo 17. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os serão curados. Ei, a sua fé tem que estar ativa, meu irmão. Tem que ativar ela nesses dias. Porque se a nossa casa, se nós não vivemos de maneira que os sinais nos seguem, é porque nós não estamos vivendo uma fé que Cristo Jesus nos deixou. Não foi essa. Ah, não foi. Não foi. Porque o nosso Cristo, Ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a enfermidade. E Ele tem poder sobre a morte. Esse é o Cristo que eu creio. Esse é o Cristo que eu vivo. É por Ele que eu vivo. E não há medo que prevaleça nesses dias. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Liarabassuri cantarabalabasuri andará. Sinais seguem os que creem. Nós falamos sobre 4 pontos aqui. Um Cristo que acalma a tempestade, um Cristo que liberta e salva. Nós falamos sobre um Cristo que cura, e nós falamos sobre um Cristo que ressuscita os mortos. Eu quero convidar você que quer voltar aos caminhos de Jesus, que quer ser salvo novamente, se reconciliar, abandonar a sua vida de pecado. Eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero convidar você que está sobre uma tempestade nesses dias, e você precisa do direcionamento do Espírito Santo. Eu quero convidar você a vir à frente também. Você que quer receber uma cura, uma libertação. E nós queremos orar para que o Senhor ressuscite aqueles que estavam mortos, para que haja vida. Nós somos uma casa que nós cremos naquilo que foi liberado. Sinais seguem aqueles que creem. Eu quero convidar você a vir à frente. Nós vamos estar orando enquanto o ministério de adoração está louvando ao Senhor. Convido você, venha à frente. Você que quer viver uma vida transformada pelo Espírito Santo, venha à frente. Tem um Cristo que Ele transforma por completo a sua vida, meu irmão, a sua casa. Ei, nós só precisamos realocar a nossa fé. Nós só precisamos centralizar ela em Cristo Jesus. Aralashuri acantarabalabasori andarabagai. Irecanturi elebessuri andarabasso. Oh, xarabalabasuri andarabagai. Teu nome é vida, é poderoso. Teu nome é vida. Sim. Riabalabasori acantarabasso. Oh. Qualquer
seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Rababassuria, larabassuria, canta, rabalabagai. Erebalabassuria, rabassuria, canta, rabalabassou. Xerabalabassuria, rabalabassuria, canta, rabagai. Derrama, Senhor. Estabelece nela, Senhor, uma fé, Senhor, genuína. Em nome de Jesus. Oh! Rialabassúria canta rabagai. Teu nome é vida. Você canta rabagai. Vem incendiar, oh vem, nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, ele quebra as correntes, sim, dissipa as trevas. Oh, vem, vem, vem. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pega a sua mão, igreja. Eu libero autoridade, Senhor, sobre essa casa. Aonde essa casa aí, Senhor, que possa haver sinais e maravilhas. Eu libero isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libero isso no nome de Jesus. Sejam cheios de autoridade sobre essa cidade, sobre essa região. Que a nossa fé não venha a ser uma fé fraca, mas que aonde nós estivermos, que venha assim ser feito no nome de Jesus. Hey! Oh! Rabalabassuria canta ralarabagai. Nós temos uma oração para fazer. É hora de nós colocar nossa fé em ação, meu irmão. É hora de nós estabelecermos vida para quem está à beira do precipício da morte. Você crê na sua fé, pelo menos, naquilo que você carrega? Eu tenho fé, meu irmão. O meu Jesus tem poder para curar, transformar e para salvar. A oração é pela vida do Luan, que está em estado de UTI. Está com uma infecção no cérebro e dando convulsões. Eu creio que o meu Cristo é capaz de tirar ele de lá amanhã. Eu não vou orar sozinho não, igreja. Você começa a orar aí também. Levanta a sua mão e clamamos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, sobre a vida do Luan, Pai. Nós declaramos vida.
Que seja restaurado, Senhor, a circunstância que ele se encontra. Nós declaramos, Pai, que as convulsões venham cessar. E que a infecção, Senhor, no cérebro venha agora ser curada. No nome de Jesus. Espírito de morte, nós repreendemos. Que haja uma cura para a honra e glória do Teu nome. Que seja glorificado o nome do Senhor. Que estabeleça, Senhor, na vida dele uma transformação. Que ele possa testemunhar da vida que o Senhor está dando para ele nesse dia. Nós declaramos vida. Nós declaramos vida. E a igreja diz amém. Amém. Oh, aleluia. Você crê mesmo, igreja? Eu creio. Será um ano que nós vamos vivenciar milagres nessa casa. Será um ano que nós iremos vivenciar milagres nessa casa. Já vivemos grandes coisas no ano passado, sim. Mas estará sendo derramado uma porção de cura sobre este lugar. Em nome de Jesus. Ei! Sim! Oh! Jesus pra curar. Rabalabachorialarabagai. Há poder em seu nome, Jesus. Ei! Libertar. E há poder em seu nome, Jesus. Pra curar. Libertar. E há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome. há um novo tempo sobre a sua vida, meu amigo. O inferno. O Senhor está esperando um novo tempo sobre a sua casa. Seja sensível a escutar como é necessário escutar no relógio também. Há um tempo vindo sobre a sua casa. Eu libero isso em nome de Jesus. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando, a resposta vai vir. Porque há um novo tempo para você viver. Persevera, coloca vestes novas, limpe o rosto, se recompõe e mostra toda a garra, a vida e a força que há dentro de você. Porque você vai levar o Evangelho para vidas serem transformadas em nome de Jesus. E Arabassuri, Alarabagai. Ei! É poder pra curar, libertar. Pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus. Poder em seu nome, Jesus. E há poder em seu nome, Jesus. O inferno treme em seu nome e em seu Rabalabachori aralarabagadarabagassu. Em seu nome os corpos vivem. Sim, em seu nome. E em seu nome. E em seu nome. Eles vivem. Eles vivem. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar,
libertar. E há poder em seu nome, Jesus. É nesse nome que nós cremos. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, E a rabassúria cantarabalabassou. pra curar, libertar, Xerabalabassúria há poder em seu cantarabalabassou. nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar, Há poder em seu nome, Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Você serve um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Aleluia! Declare isso em nome de Jesus. pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Toda honra e toda glória a ti, Jesus. Você está grato ao Senhor por essa palavra maravilhosa? Amém? Glória a Deus. Mais uma noite tremenda na presença do Senhor, onde Ele falou fortemente com a gente. Glória a Deus. Que a gente possa deixar o Espírito Santo continuar ministrando na nossa vida. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra no nosso espírito. Glória a Deus. E amanhã nós teremos mais. Quem quer mais? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã é o nosso terceiro dia de conferência. Não deixe de vir. Convide mais alguém. Traga toda a sua família. Porque eu tenho certeza que Deus tem mais para derramar na nossa vida. Então vamos beber, vamos comer tudo que o Senhor tem. Amém? Que nós venhamos estar cheios. Quando terminar os nossos 7 dias de conferência, a gente venha estar transbordando. Amém? E que nós venhamos receber todo o direcionamento para o nosso ano de 2025. Não faça nenhum plano, não defina nada ainda. Não faça nada ainda enquanto nós estivermos nesses dias. Ouça a voz do Senhor. Ouça as direções que Ele tem para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família. Antes disso, fique em silêncio, fique em oração, fique em jejum, meditando na palavra e ouça o que Ele tem. E aí depois, eu tenho certeza que o Senhor te dará todas as respostas. Amém? Glória a Deus. Você vai vir amanhã? Aleluia. E nós encerramos assim: Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Deus te abençoe.